Oi, como você está? Eu espero que você esteja muito bem, é isso aí! Bora para a lição do dia 26 de 10 de 2025, que tem como título A Iniquidade dos Cananeus. Gente, quando eu fui refletir sobre essa lição, eu lembrei de quando eu li a Bíblia pela primeira vez. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu já falei em alguns vídeos aqui, eu chorei. Chorei muito, porque eu falei assim, Deus não é o Deus que eu acreditava, né? A visão que eu tinha de Deus era uma visão totalmente diferente da visão que eu passei a ter depois que li a Bíblia. Só que no primeiro momento, antes de acabar de ler a Bíblia inteira, né, eu critiquei a Deus. Falei, nossa, Deus não é um Deus de amor, Deus é um Deus de guerra, Deus mata. Você tá entendendo? Só que essa foi a primeira leitura que eu fiz de uma forma linear, sem reflexão. Após terminar a Bíblia e refletir sobre todas as passagens, sobre os livros, sobre Deus, eu passei a ver Deus de uma forma diferente da qual eu via antes de ler a Bíblia e a qual eu também vi após o começo da leitura da palavra de Deus de uma forma linear. Eu comecei a refletir de uma forma mais madura sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus. Deus é um Deus maravilhoso, amoroso, sim, Ele nos ama tremendamente. E Ele sempre teve para conosco um desejo de paz para as suas criaturas, seus filhos. Só que assim, desde que a guerra iniciou lá no céu e veio aqui para a terra, Deus não teve um pingo de descanso, gente, não teve. Os anjos, Lúcifer e os anjos de Deus começaram a batalhar para conquistar o coração da humanidade. E muitos são os servos do inimigo. Muitas vezes até nós servimos o inimigo, quando viramos as costas para Deus e fazemos aquilo que é mal. Nossa tendência é fazer o mal e pecar. Mas Deus nos dá tempo suficiente para que a gente veja os nossos erros, seja capaz de mudar o nosso destino através de uma mudança de caráter, que Ele nos ajuda a ter, né, a transformar o nosso caráter, Ele mesmo nos ajuda. Mas mesmo assim são as pessoas que não estão nem aí para os planos de Deus, para o amor de Deus, para o que é certo. E vive uma vida displicente e de entrega ao caminho do mal. Os cananeus eram pessoas assim, que viviam uma vida má, de atrocidade. E por mais pecadores que nós sejamos, a gente sempre tenta se transformar através da presença de Deus nas nossas vidas. Eles sabiam da existência de Deus e do que Deus queria. Mas mesmo assim, eles continuaram vivendo uma vida segundo o seu propósito mal, seus maus caminhos. E eles vieram a ser eliminados como vários outros povos na Bíblia foram eliminados por Deus. Há um limite, né, de maldade que Deus permite. O limite, e Ele dá espaço também para o arrependimento, tempo de arrependimento. E assim, esses povos foram um exemplo de pessoas que não se arrependeram e foram eliminadas. E Deus está aí nos alertando que isso vai acontecer de novo. E muitas pessoas não estão nem aí. Eu pergunto para você, e essa é uma pergunta para mim: qual é o nosso posicionamento diante do alerta de Deus, diante de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado? Que lado estamos? Que possamos estar do lado de Deus, não é verdade? Que Ele nos ajude para que a gente escolha o lado correto e viva segundo a sua vontade. E esse é o meu desejo, minha oração em nome de Jesus. Até as próximas lições. Um grande beijo. Tchau.